Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre função do primeiro grau. Então eu estou utilizando aqui um material que eu obtive na internet. Inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esse material que contém, além da teoria, contém bastante exercício. Que é uma apostila da escola Dr. Alfredo José Balbi, desenvolvida pelo professor Carlinhos. Então, vamos dar o crédito aqui ao autor do material. E agradecê-lo por disponibilizar na rede esse material, por sinal, muito bem confeccionado. Então, função do primeiro grau. Definição de função do primeiro grau. Então, chama-se função do primeiro grau toda função definida de R em R, ou seja, o domínio são os números reais. E o contradomínio também são os números reais. Por f de x é igual a x mais b, com as constantes a e b pertencentes aos números reais e a diferente de zero. Então, a necessita ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, eu vou ter f de x igual a b, ou seja, somente o termo independente, de tal forma que deixamos de ter uma função de x. Então, vou repetir aqui, f de x é igual a ax mais b, ok? Então, percebam que f de x significa dizer que o valor à esquerda da igualdade, ou seja, esse valor aqui, ele é uma função de x, porque dependendo do valor assumido por x, eu tenho um valor para f de x. Vamos ver aqui um exemplo. X igual a 1. Quem é f de 1? F de 1 vai ser a mais b. X é igual a 2. Quem é f de 2? Vai ser 2a mais b. Então, percebam que o valor à esquerda da igualdade é uma função de x. Por isso que nós usamos essa notação. F, abre parênteses, x, fecha parênteses. F de x, função de x. O seu valor depende do valor assumido pela variável independente, que é o x. E x, que é o domínio, ele pertence aos reais. Então, aqui nós temos alguns exemplos de função do primeiro grau. 5x menos 3. Nesse caso, a é igual a 5, b é igual a menos 3. Nós temos uma função afim. No segundo caso, f de x é igual a 6x. Como b é igual a 0, nós chamamos de função linear. E um terceiro exemplo, f de x igual a x, onde a igual a 1 e b igual a 0. Então, esta é a função identidade. Ela passa pela origem do plano cartesiano, de tal forma que f de x é o próprio x. Ou seja, se x for 1, f de x é 1. Se x for menos 1, f de x vai ser igual a menos 1. De tal forma que percebam que aqui eu tenho o eixo x, aqui é a origem, aqui é o plano cartesiano, né? Então, aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto menos 1, esse aqui é o ponto 2, esse aqui é o ponto menos 2, esse aqui é o ponto menos 3 e esse aqui é o ponto mais 3. Então, vamos tomar como exemplo f de x igual a x. Então, se x for igual a 1, então, para x igual a 1, implica em f de 1 igual ao próprio x, 1. Então, eu venho aqui, ó, x é 1 e f de x também é 1. Então, eu tenho este ponto aqui. Então, para x igual a menos 1, quanto que é f de menos 1? Bem, é o próprio x. Como o x é menos 1, f de menos 1 está aqui.
Então, o meu x é esse aqui, ó, menos 1. E o meu y, e o meu f de x vai ser esse pontinho aqui, que também é menos 1 aqui, ó, na reta f de x. Ó. Esse aqui é o ponto 1, f de x igual a 1. E esse aqui é o ponto f de x igual a menos 1. Então, como nós temos uma equação do primeiro grau, o gráfico desta equação é uma reta. Então, basta obter dois pontos que pertencem à reta. E eu obtive aqui, ó, os pontos 1 e 1 e os pontos menos 1 e menos 1. Estão eles aqui, ó. Então, uma vez que eu obtive os dois pontos, eu simplesmente vou traçar uma reta que passa pelos dois pontos. Ok? Então, esta é a reta f de x igual a x. E o gráfico para toda função do primeiro grau será uma reta. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Olha só. Y igual a 2x mais 3. Então, eu posso usar y ou posso usar f de x. Então, é muito usual utilizar y, não é? Então, se eu encontrar dois pontos aqui, ó, no caso foram encontrados pontos x igual a 0, olha só. Então, se x for 0, quem é f de 0? É 3, ó, porque esse termo aqui, dependente, vai ser 0, sobra somente o termo independente. Então, um ponto é x igual a 0 e y igual a 3, que é este ponto aqui, ó. Então, uma vez que eu tenho dois pontos, eu traço o gráfico. Lembrando, o gráfico de uma função do primeiro grau será sempre uma reta. Aqui, ó, construí o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 3. Então, novamente, encontro dois pontos e traço a reta. Perceba o seguinte, nesse caso aqui, ó, quem é A? A vai ser igual a 2, que é maior do que 0. Neste caso, A vai ser igual a menos 2, que é menor do que 0. Ou seja, se A maior do que 0, f de x vai ser crescente, ó, como vocês podem ver aqui. À medida que x cresce, f de x também cresce. Se A negativo, menor do que 0, à medida que x cresce, o que acontece com o y? Ele decresce. Zero ou raiz da função do primeiro grau. Então, chama-se de zero ou raiz da função do primeiro grau o valor de x para qual f de x é igual a 0. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. F de x igual a 3x mais 6. Determine a raiz. Ou 0, tá? Ou 0. Nós sabemos que a raiz ou 0 implica em f de x igual a 0. Logo, eu tenho que 3x mais 6 vai ser igual a 0. Então, 3x é igual, o termo independente vai para o outro lado com o sinal trocado. Para determinar quem é x, tudo que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo, e x é igual a menos 2. Então, essa é a raiz desta função do primeiro grau. Bem como é o valor de x quando f de x igual a 0. Então, já tem um ponto da reta, olha só. Menos 2 e 0, que é este ponto aqui. O outro ponto da reta é exatamente o coeficiente linear. Então, se eu tenho uma função f de x é igual a ax mais b, esse a é o que nós chamamos de coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. Quando x igual a 0, então x igual a 0 implica em f de 0 igual a, nesse caso aqui, ó, f de x igual a 3x mais 6 igual a 6. Então, o outro ponto é 0 e 6. Ou seja, a reta vai cruzar o eixo y, o eixo onde está f de x, no ponto 0, 6. Quando f de x igual a 6. Então, esse aqui é o segundo ponto da reta.
com 2 pontos eu consigo facilmente traçar a minha reta. Então, lembrando, coeficiente angular, coeficiente linear. Tudo que eu mencionei está aqui, ó. Coeficiente angular e coeficiente linear. Então, o coeficiente de x, ou seja, o termo, a constante que está multiplicando x, é o que nós chamamos de coeficiente angular da reta. O termo constante b é o que nós chamamos coeficiente linear da reta. Então, aqui tem um outro exemplo, né? f de x é igual a 5x mais 9. Determine o zero ou a raiz para essa função. Então, nós sabemos que zero ou raiz implica em f de x igual a zero. Então, qual é o valor de x de tal forma que f de x é igual a zero? Então, 5x é igual, ou melhor, 5x mais 9 é igual a zero. 5x é igual a menos 9, lembrando, 9 passa para o outro lado mudando o sinal. X é igual a menos 9 sobre 5. Então aqui nós temos outra, olha só. f de x é igual a menos 4x mais 8. Determine, aqui ele está pedindo o coeficiente angular e o coeficiente linear. É bem fácil, né? O coeficiente angular é o menos 4 e o coeficiente linear é o 8. Eu quero que vocês determinem a raiz ou o zero da função. Então, para determinar a raiz ou zero, a gente sabe que f de x tem que ser igual a zero. Então, menos 4x mais 8, que é o f de x, tem que ser igual a zero. Então, menos 4x é igual, o 8 passa para o outro lado, mudando o sinal. Quando nós temos esse tipo de situação, eu posso multiplicar por menos 1 do lado esquerdo da equação. E para não haver alteração da equação, eu também multiplico por menos 1 do lado direito. Então, multiplicar menos 1 por menos 4x vai dar menos. Multiplicado por menos é mais. 1 multiplicado por 4x é 4x. É igual a menos 1 multiplicado por menos 8. Menos multiplicado por menos é mais. 8 multiplicado por 1 é 8. Então, trata-se de um artifício para eu mudar o sinal da minha equação. E agora, para determinar quem é x, tudo que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo e x é igual a 2, ou seja, 2 é o zero da função, ou a raiz. Então, estudo do sinal da função do primeiro grau. Então, estudar o sinal da função do primeiro grau, ou seja, f de x é igual a ax mais b, significa determinar para quais valores de x a função é positiva, nula ou negativa. Então, uma vez que eu consigo traçar a reta, fica fácil, né? Para esses valores aqui de x, f de x é maior do que zero. Então, aqui eu tenho f de x maior do que zero. Para esses valores de x, eu tenho f de x negativo, menor do que zero. E para esse valor aqui específico de x, eu tenho f de x exatamente igual a zero. Então, aqui ele mostra o caso em que o coeficiente angular é positivo, ou seja, a reta é crescente. E aqui ele mostra o caso em que o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Então, vamos ver aqui um exemplo. Estudar o sinal das funções, aqui no caso, o primeiro exemplo, ó, f de x é igual a x menos 4. Então, olha só, coeficiente angular é igual a 1 e o coeficiente linear é igual a menos 4. Então, eu já sei que a nossa reta ela vai ser uma reta crescente, que vai tocar f de x no ponto menos 4. Né? Então, aqui é menos 4, aqui eu tenho um ponto. E o outro ponto é quando f de x igual a zero, ou seja, a raiz,
Ó, x menos 4 igual a 0, logo x é igual a 4. Então, o outro ponto que ela vai tocar é aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 pontos, posso facilmente traçar a minha reta, de tal forma que f de x vai ser menor do que 0 para todo x menor do que 4. F de x vai ser maior do que 0 para todo x maior do que 4. E f de x vai ser igual a 0 para x igual a 4. Então, aqui eu realizei o estudo do sinal para a função f de x igual a x menos 4. Então, aqui tem um outro exemplo. E aí, a partir daqui, nós temos exercícios, tá? Então, o material possui 20 exercícios. Então, aconselho que os alunos tentem resolver os 20 exercícios que o material propõe. Então, conforme eu disse, eu vou deixar a descrição para que o aluno possa fazer o download desse material e ter acesso à lista de exercício na descrição aí do vídeo. Portanto, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.